Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. E por isso eu pedi para que os irmãos orassem, para que Deus regenerasse o nosso coração, porque essa mensagem tem muito a ver com isso. Talvez vai ser uma das mensagens mais confrontadoras e impactadoras que já foi pregada aqui, mas nos fará bem, eu tenho certeza disso. João capítulo 3. Versículo de número 1. O tema da mensagem, irmãos, é o novo nascimento. O novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Só até aí, irmãos. Senhor, graças te damos, porque sintamos que é real a sua presença em nosso meio. Tem misericórdia de nós. E no poder do seu Espírito, no proclamar da sua palavra, transforma o seu povo, liberta o seu povo, regenera o seu povo, traz luz ao texto e aos corações. Receba toda a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro, antes de entrar na mensagem, eu quero falar um pouco sobre esse livro que abrimos agora. Tem uma referência breve. O Evangelho de João, irmãos, é o pináculo da revelação bíblica. É importante que nós saibamos disso. Esse Evangelho que eu acabei de abrir aqui é o pináculo da revelação bíblica. Para você ter uma ideia, esse é o livro mais lido do mundo. O Evangelho de João é o livro dentre todos a Bíblia mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés do Salvador. Estudar esse livro, irmãos, é entrar no Santo do Santo além do véu. É contemplar as glórias do Filho de Deus. Este Evangelho foi escrito no final do primeiro século, depois que os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio, e depois que os evangelhos sinóticos já circulavam nas igrejas por mais de 40 anos. Os evangelhos sinóticos, irmãos, são Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico significa que eles são semelhantes, parecidos, ou seja, cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Os três, mais ou menos, têm a mesma estrutura e tem várias histórias repetidas. Histórias que são narradas em Mateus, você vai ver a mesma história sendo também narrada em Marcos e sendo também narrada em Lucas. Por isso, esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. O único que é diferente dos três é esse aqui.
o Evangelho de João, o pináculo da revelação bíblica, o livro mais importante do mundo. E é aqui que nós encontremos a história que vai dar luz à despertadora mensagem dessa noite. Vamos para o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Primeira coisa que nós precisamos saber é: quem é Nicodemos? Quem é Nicodemos, irmãos? Quem é esse homem que o Senhor está mandando nascer de novo? Quem é esse misterioso homem que vai ter com Jesus de noite, na calada da noite, sorrateiramente, vai se encontrar com o mestre? Veja, irmãos, eu vou começar a falar um pouco desse homem, não fique impressionado, tá? Nicodemos, ele era mestre em Israel, era um rabi, um doutor em Bíblia. Grave aí, não esqueça disso. Nicodemos era mestre em Israel, era um rabi, um doutor em Bíblia. Nicodemos era fariseu, ele era membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Nicodemos fazia parte do grupo religioso de mais alto escalão da religião judaica. Nicodemos era um fariseu zeloso da sua religião. Ele jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga regularmente, dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Você gravou aí o currículo do rapaz? Era importante ou não esse homem? Tem mais, calma. Nicodemos era membro do Sinédrio. Irmãos, o Sinédrio, naquela época, era composto por 71 membros, presidido pelo sumo sacerdote. Era formado por saduceus, fariseus, escribas e anciões, sobre o governo de Roma. O Sinédrio exercia um trabalho, escute bem, na área civil, criminal e religiosa. Tinha autoridade para prender e julgar sentenciados. O Sinédrio também, naquela época, olha a importância do grupo que ele fazia parte, velava pela vida espiritual, moral, familiar de toda a nação de Israel. Nicodemos tinha um papel importantíssimo nessa função. Ele fazia parte dos 71. Nicodemos era um homem influente na sociedade, um líder destacado da sua religião. Esse é Nicodemos. Eis aí, irmãos, a vida de Nicodemos diante de você. Que currículo ele tinha? Que homem, não é, irmãos? Nossa, mestre, maioral dentre os judeus, principal, rabi, fazia parte da sociedade mais respeitada da época, os fariseus. Fazia parte do Sinédrio, que cuidava da vida espiritual de Israel. Era um sacerdote, um homem importantíssimo, de grande valor, de grande fama, de grande nome. Esse é Nicodemos. Mas você prestou atenção no que aconteceu aqui no versículo 3? O Senhor mandou esse homem nascer. É assustador, não é? Fale sério. Eu sei que a pergunta que cada um de nós agora está fazendo é: como um homem desse precisa nascer de novo? Esse homem, ele era mestre, sacerdote, grande, influente, doutor, moralmente irrepreensível, cumpria suas missões religiosas, dava o dízimo de tudo que tinha. Então como é que esse homem tinha que nascer de novo? Bom, para ser sincero, aparentemente esse homem parece melhor do que nós, não é? Um líder religioso destacado, influente, um dos principais dos judeus, doutor em Bíblia,
mestre em ensino, um homem que moralmente justo, jejuava, dava o dízimo. Fale sério, irmão, você é de ficar assustado, perguntando como um homem desse não é salvo. Eu acho que, diante disso, irmãos, o alarme do nosso coração já está ligado, não é? Talvez está até dizendo assim: se esse homem não é salvo, nós estamos perdidos. Se esse homem aqui, que não tem nenhum pecado aqui sendo denunciado, é um homem injusto na sociedade, famoso, respeitado, mestre, conhece a Bíblia de capa a capa, como esse homem não é salvo? Pois é, irmãos. Se fosse eu contando essa história aqui, desse homem, e concluísse por mim mesmo que esse homem não seria salvo, eu tenho certeza que vocês não acreditariam. Logo vocês diriam: não, pastor, então todo respeito ao Senhor, mas eu acho que dessa vez o Senhor está precipitado nessa conclusão. Esse homem tem todos os sinais de um salvo, não é? Todos os sinais de um homem salvo. Para que nós fiquemos mais alarmados ainda, quem vai dizer a ele que ele não é salvo é aquele que conhece os corações, é o próprio Jesus. Vamos de novo, versículo 3. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, olhe para cá rapidinho. Você acha mesmo que era isso que Nicodemos estava querendo ouvir? Primeira coisa que não vai ser difícil de vocês entender. Uma vez que você entendeu quem é Nicodemos, vamos entender agora o que Nicodemos está fazendo aqui. Eu quero destrinchar esse texto diante de nós. Primeiro, quem é Nicodemos? Um homem moralmente justo, talvez melhor que nós, mas um homem que ouviu de Jesus aquilo que não queria ouvir. Mas agora precisamos saber e entender o que esse homem maioral, chefe, culto, doutor, foi a fazer atrás de Jesus. Por que ele vai de noite, não é? É um mistério isso, né? Até Jesus. Veja, irmãos, eu acabei de dizer o cacife desse homem a vocês, não foi? A grande reputação dele, que ele tem em Israel. Então, é exatamente por isso, da reputação do nome dele e da posição que ele ocupa no Sinédrio em Israel, por ser um dos principais dos judeus, é que ele vai de noite procurar Jesus. Ele está com medo de ser visto pelas pessoas, visto pelos companheiros dele. Por isso, quando o povo já está dormindo, ele escondidinho vai procurar Jesus, por causa da sua reputação, para que a sua reputação não fosse manchada. Essa é a ideia desse homem procurar Jesus à noite, para que talvez alguém o vesse conversando com Jesus, e aí você sabe, né, pudesse perguntar a ele depois, talvez: Nicodemos, o que você estava fazendo conversando com Jesus? Você é mestre, você é um dos principais em Israel. Então ele não queria que isso viesse a acontecer. Já ficou claro que Nicodemos não é uma pessoa normal. Uma pessoa normal poderia sair e conversar com Jesus a qualquer horário, mas Nicodemos não é uma pessoa comum, melhor dizendo, em Israel. Ele é um fariseu de destaque. Do grupo da onde? Do Sinédrio. Dos sacerdotes. Dos sacerdotes que odiava a Cristo. É importante você saber disso. O restante dos amigos dele lá do Sinédrio odiava a Cristo. Então imagine ele saindo pelo dia. Você acha que ele iria mesmo
Claro que não. Então ele disse, eu não posso ir pelo dia. Se alguém lá do pessoal me ver, eu vou ser criticado e talvez disciplinado. Eu preciso ir escondido. Então ele sai escondido, procurar a Jesus, porque o restante dos seus colegas odiava Jesus. Inclusive foi exatamente o grupo que Nicodemos participa que entregou Jesus a Pilatos. Eu quero que você saiba disso, tá? Nicodemos faz parte do grupo do Sinédrio, do pessoal que entregou Jesus a Pilatos e clamou para que ele fosse crucificado. Então você entende agora porque para Nicodemos era tão difícil ir ter com Jesus à luz do dia? Porque o grupo que ele representa odeia Jesus, quer matar Jesus, quer prender Jesus. Então por isso, para não ser visto tanto pela nação das pessoas comuns, vendo ele como um homem tão importante indo até Jesus, como também os outros representantes do Sinédrio, porventura vê-se ele indo até aquele que eles julgavam ser um falso profeta. Também é muito importante você saber isso. O restante dos amigos de Nicodemos julgava ser Jesus um falso profeta. Todavia, se visse Nicodemos indo até ele, ele ia ser automaticamente indagado. Nicodemos, o que você está fazendo com aquele homem? Você sabe que ele é um falso profeta. Você entende, não é? Então por isso que ele vai de noite. Qual o motivo que Nicodemos vai até Jesus à noite, sorrateiramente escondido? Ele viu os milagres de Jesus, irmãos. Algo dentro dele clamava e dizia que Jesus não era um falso profeta. Por incrível que pareça, ele era um dos únicos entre José da Arimateia e talvez alguns outros que a Bíblia não mencione, que não cria que Jesus era um falso profeta. Então é por isso que ele vai até Jesus. Algo dizia a ele que Jesus não era um falso profeta. Algo dentro dele dizia que Jesus era o Filho de Deus. E esse pobre coração em trevas precisava de luz e de respostas. Por isso ele vai até Jesus. Irmãos, o coração de Nicodemos, grave isso, clamava por certezas. O coração de Nicodemos clamava por certezas. A única coisa que Nicodemos queria, sabe o que era? Vou dizer agora. Era ouvir de Jesus uma simples palavra, uma simples confirmação. Por mais que esse coração aqui, que vai até Jesus, tivesse em trevas, ele não sabia que estava em trevas. Para Nicodemos, o lugar dele no céu já estava absolutamente garantido. Afinal de contas, estamos falando do mestre de Israel, não é? O rabino, o doutor da lei, principal dos judeus. Como um homem desse não é salvo? Mas por que então esse homem vai até Jesus? Mas claro que ele reconheceu que Jesus é Filho de Deus. Nada melhor do que você ouvir, escute, da boca do próprio Deus, não é? Então como é que ele chega até Jesus? Primeiro aí, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, confessando, não é? Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Engraçado é que Jesus fala um negócio totalmente diferente, não é? Jesus não vai lá e diz: realmente, Nicodemos, você está certo, eu sou o Filho de Deus. Nossa, você reconheceu, não foi? Impressionante, você é o único dentre os fariseus que reconheceu que eu sou Deus. Porque essa podia ser a coisa mais teórica para que se acontecesse naturalmente. Não. Jesus fala de algo completamente diferente. Observe aí, Nicodemos falou no plural. Sabemos. Mas ele está com mais alguém aqui ou é só ele? É só ele que está aqui? Então isso significa que ele está representando algum grupo aqui. Não é? É plural. Ele devia dizer: eu sei. Mas ele falou: sabemos. Sabemos tem a ver com mais pessoas. Será que os judeus, todos eles sabiam
que Jesus realmente era Deus? Ou Nicodemos está jogando uma conversinha fora aqui, jogando verde para colher maduro, hein? Será que Nicodemos não quer saber alguma coisa? Era isso mesmo que Nicodemos queria? Irmãos, na verdade, Nicodemos falou de algo que ele não sabia. Quer ver a resposta? Rapidinho aí. Versículo de número, vamos lá, olha. (11). Só para você entender, Jesus, agora olha que interessante. Jesus primeiro trata a necessidade dele, e depois Jesus mostra a ele que o comecinho da história dele lá não caiu nada bem. Olha aqui. Em verdade eu te digo, nós dizemos o quê? E testificamos o que temos visto. O que é que Jesus está dizendo? Aquela sua conversa lá no início lá. Você não sabia nada que estava falando. Nós dizemos o que sabemos. Vocês não. Vocês não creem em mim. Os fariseus não creem em mim. Você entende? Então isso aqui, irmãos, é só para nós entender que Nicodemos, na verdade, ele quer saber de algo. É um verde, talvez, quase um verde para colher maduro. Ele quer ter certeza, você sabe? Alguém quando se sente salvo, rabino, mestre, e olha para Jesus e diz: esse homem veio da parte de Deus. Nada melhor de ouvir da boca dele que eu sou salvo. Entendeu agora? Era isso que ele queria. Nada melhor de ouvir de Jesus que eu sou salvo. Sabe o que Nicodemos queria ouvir? Ah, Nicodemos, o que você está fazendo aqui? Continue o seu trabalho, servo fiel e prudente. O reino dos céus te espera. Era tudo que ele queria ouvir. Vai, servo fiel. Eu sei realmente o que você quer ouvir. Você quer ouvir a confirmação da sua salvação, não é? Pronto, vai. Porque você é um servo fiel. O reino dos céus é seu. Era mais ou menos isso que Nicodemos desejava ouvir. Para logo, talvez, diga se não era, dentro dele, com ele mesmo, ele dizer: ah, isso é óbvio, com certeza, eu já sabia. Não era? Pois é, irmãos. Mas como diz o velho ditado, Nicodemos tomou um banho de água fria. Ele escutou aquilo que ele nunca imaginava ouvir. Eu acredito que esse foi um daqueles banhos que congela até a alma. Eu acredito, irmãos, sinceramente, que no momento dessa resposta, Nicodemos ficou assim, paralisado, perguntando se ele ouviu realmente o que ele ouviu, perguntando se tinha sido realmente com ele o que Jesus tinha falado. Você sabe, irmãos? Porque, amados irmãos, vejam comigo, juntamente ali com a resposta de Jesus, desmoronava todos os títulos, qualificações acadêmicas que Nicodemos tinha. Sim ou não? Junto com essa resposta, desmoronava diante da mente e do coração daquele homem todos os títulos, qualificações acadêmicas que esse homem tinha. Era como se Jesus estivesse dizendo: Nicodemos, independente de quem você é, do que você faz parte, da sua importância, você tem que nascer de novo. É fortíssimo, irmão. Pois Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você pode ser doutor principal dos judeus, mestre, dá o dízimo de tudo que você tem, ser moralmente irrepreensível diante da população. Você pode ser respeitado, admirado, considerado pelas pessoas um grande doutor, influenciador e mestre. Contudo, Nicodemos, em verdade, eu, o Deus encarnado, aquele que conhece os corações, te digo: você precisa nascer de novo, se quiser entrar no reino dos céus. Em outras palavras, Nicodemos, você não é salvo.
fortes mãos para alguém como ele. Imagine ele pensando agora, e aquelas aulas que eu dei? E o sinédrio que eu faço parte? E o tempo que eu passei lendo a Bíblia e virei doutor e mestre? E o dízimo que eu dou certinho? E os cultos que eu vou no templo? E a pureza? E o pecado que eu tento? Para onde vai tudo isso? Como eu não sou salvo? Como eu disse à igreja, essa seria uma das mensagens mais impactantes para nós. Nicodemos, se a consumação do século fosse hoje, com todo esse currículo que você tem, essa pompa religiosa, conhecimento que você tem, essa fama e respeito que você tem, com tudo isso, você iria hoje mesmo para o inferno. É isso, em outras palavras, que Jesus está dizendo para Nicodemos. E sabe o que isso está dizendo e nos ensinando essa noite, irmãos? De uma forma clara, impactante e despertadora. Isso aqui, que os seus olhos, ouvidos, está testificando, essa verdade solene aqui, forte, é forte, eu tenho que admitir. Alguém como esse homem aqui ser repreendido dessa forma, surpreendido dessa forma, a alma dele parou. Isso aqui está dizendo para nós o seguinte: eu posso estar na igreja, ser membro da igreja, fazer parte de algum tipo de serviço na igreja, ter 5, 10, 15, 20 anos de igreja, conhecer sobre Cristo, sobre as doutrinas cruciais de Cristo, ser considerado como um crente, visto como crente, admirado como crente, respeitado como crente, dar o dízimo de tudo quanto eu ganho, e ainda assim nunca ter nascido de novo. É isso que esse texto está dizendo para nós aqui essa noite. E vamos ser sinceros, nós acabamos de ver isso acontecer com um homem que particularmente parecia ser melhor do que nós. Um homem, seja sincero comigo, que se não tivesse essa declaração de Jesus aqui, que ele tinha que nascer de novo, qualquer um de nós olharia para Nicodemos e diria: esse homem é um salvo. Não tinha como não dizer, não é? Meu irmão, essa é a hora solene que o Senhor preparou para nós. Esse é o encontro que haveria de chegar um dia. Deus determinou ele hoje. Olhe para Nicodemos agora. E depois olhe para você. E seja sincero com você mesmo. Você já nasceu de novo? Olhe primeiro para Nicodemos. Veja Nicodemos. Analise só um pouco e compare a sua vida com a dele. Quem é melhor, você ou ele? Pergunta retórica, não precisa me responder. Mas depois faça uma pergunta a você mesmo, por favor. Você já nasceu de novo? Nicodemos era bom aos próprios olhos, não era, irmãos? Fale sério. O texto deixa claro isso para nós. Santo aos próprios olhos, salvo aos próprios olhos, doutor, mestre, maioral. Só que ele precisava ter um encontro com o próprio Deus encarnado, para que ele ouvisse do Senhor: Nicodemos, você não é salvo. Você precisa nascer de novo. Assim como Deus decretou que aquele dia aconteceria com Nicodemos, aquele encontro aconteceria para que o morto vivesse. Hoje é o dia que Deus preparou para que nós o encontramos com Ele verdadeiramente. Essa noite. Para que Ele nos diga aqui essa noite, talvez o que nós nunca quisermos ouvir, como Nicodemos não queria, que essa noite cada um de nós
precisa nascer de novo, se quisermos entrar no reino de Deus. Nicodemos precisou, irmãos, eu acho que você concorda comigo, ter um encontro com a verdade para que a mentira do seu coração fosse dissipada. Amém? Nicodemos precisou ter um encontro com a luz para que as trevas do seu coração fossem dissipadas. Nicodemos precisou ter um encontro com a vida para que verdadeiramente ele nascesse de novo e passasse da morte para a vida. Irmão, o novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade das nossas vidas. Você precisa nascer de novo, se quiser entrar no reino dos céus. Quer que eu diga a você uma coisa? Eu estou aqui um pouco que trêmulo. Sempre que eu me deparo com esses textos, eu fico assim mesmo. Mas eu fiquei mais trêmulo enquanto eu preparava esse sermão. Engoli algumas coisas seco. Porque se esse homem não é salvo, Senhor, então o que será de nós, Deus? Se o Senhor não transformar os nossos corações. Eu sabia que o Senhor queria falar conosco nessa proporção. A hora chegou, irmãos. Esse é um encontro solene da igreja com o Senhor. Essa é a hora de você olhar para Nicodemos e admitir: ele é melhor que eu. Se ele não era salvo e precisava nascer de novo, eu preciso também essa noite. Ah, irmãos, que mensagem solene da parte desse púlpito. Porque essa mensagem pode e vai, e eu creio, mudar o rumo das nossas almas. Que mensagem importante para você, irmão. Sem novo nascimento, irmão, a sua vida é vã, a sua esperança é vã e a sua religião é vã. Sem novo nascimento, igreja, Deus estará contra você no dia do juízo final. Sem novo nascimento, a palavra de Deus condenará você no dia do juízo final. Sem o novo nascimento, o céu não estará de portas abertas para você. O céu estará de portas fechadas para você no dia do juízo final. Irmãos, eu sei que isso é muito forte. E é por isso que eu peço que cada um de nós leia o versículo 3 novamente, para que não pareça aqui que sou eu que estou forçando o texto ou algo parecido. Ou se realmente é isso que eu estou pregando aqui, como ministro, é o que o Senhor está dizendo aqui no texto. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar, não pode ser salvo, não pode entrar pelos portões celestiais da glória. Não pode. Longe desse púlpito e dessa igreja, irmãos, convencer irmãos que não são salvos a chegar diante dos portais dos céus achando que é salvo. Por isso tão necessário se faz essa mensagem hoje. Ninguém sairá daqui enganado acerca de si mesmo. Se realmente, irmãos, o Senhor está falando conosco, você deve ouvir a sua voz. Precisamos nascer de novo. Não haverá esperança para a sua alma, irmãos. Não haverá esperança para a sua alma. Você pode praticar, irmãos, muitas boas obras, dar esmola, vir à igreja, falar como crente, vestir como crente, ser conhecido como crente, fazer orações como crente. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, não será suficiente para você entrar no reino dos céus. E eu falo isso sem medo algum, à luz da própria vida de Nicodemos. Tinha tudo isso ou não tinha? E mais um pouco, claro.
Ele tinha tudo isso, mais um pouco. Nome, fama, andava como crente, bem vestido, batina, sacerdote, era o maioral, mestre, teólogo, fariseu, dava o dízimo, ia ao templo, orava. Mas ainda assim, não era salvo. Será que é o seu estado, meu irmão, aqui essa noite? Será que é você, minha irmã? É o seu bom pastor que está dizendo isso. O Senhor Jesus, é Ele que está clamando por sua alma essa noite, dizendo: dai-me, filho, o teu coração. Ouça a minha voz e deixa eu entrar nele. Irmãos, o novo nascimento representa regeneração, metanoia, transformação de dentro para fora, mudança de hábito, pensamentos, ações e atitudes. Você acha mesmo que eu ia acabar essa mensagem sem dizer a vocês o que representa o novo nascimento? Grave. O novo nascimento representa um coração regenerado, metanoia, mudança de vida, transformação de caráter, de dentro para fora, mudança de hábito, de pensamento, de ações e de atitudes. Você passou por isso? Meu irmão, precisamos nascer de novo, porque a inclinação do nosso coração não quer Deus, não deseja conhecer a Deus. Se o próprio Deus não tocar o seu coração, você jamais terá sede dele. É assim ou não? Se o próprio Deus não provocar essa sede em nós, a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. É exatamente isso que o Senhor está fazendo agora, por intermédio da sua palavra, despertando você, tocando você, chamando você a ouvir a sua voz, para que haja hoje verdadeiramente vida, transformação nesse tal coração. A nossa natureza é caída e inclinada às paixões da nossa carne. Nós não podemos mudar a nós mesmos por si só. Muitas vezes estamos até cegos no tocante às coisas de Deus e insensível como um coração morto. Precisamos hoje clamar ao Senhor, convidá-lo que entre em nosso coração, que o poder do alto nos envolva, nos transforme e nos traga a vida em Cristo verdadeiramente, para a glória de Deus. Vamos ler agora do 3 ao 5. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura volta ao ventre materno e nasce segunda vez? Olha a ignorância do homem. Percebeu? Que ele não está entendendo nada. Como, Jesus? Como? Eu vou se transformar criança de novo? É isso mesmo que você está pensando. Nicodemos, na sua ignorância, achou que Jesus estava dizendo que ele tinha que voltar para a barriga da mãe de novo e nascer de novo. Mas era isso que Jesus estava dizendo? Não era. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nossa, mais uma vez, Jesus está sendo enfático. Nicodemos, em verdade, mais uma vez, em verdade, eu te digo, você não vai ouvir da minha boca o que você quer ouvir, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, irmãos, isso significa que se Deus, a não ser que Deus mude as disposições íntimas da alma e transplante o coração de pedra e coloque um coração de carne, a não ser que esse coração receba o toque regenerador do Espírito Santo, ele jamais poderá entrar no reino de Deus. Hoje é o dia de nós clamar a Deus, irmãos, que mude
as disposições íntimas da nossa alma. Meu amado, se vocês estão lendo para esse texto e para Nicodemos e dizendo, esse homem é melhor do que eu, pastor, logo, você precisa hoje ouvir o Senhor, para que você saia daqui verdadeiramente salvo, nascido da água e do Espírito, e não mais iludido como era Nicodemos. Hoje é o dia de clamar a Deus que mude as disposições íntimas da nossa alma, que faça um transplante em nosso coração, que talvez ainda é de pedra, e coloque em nós um coração de carne, transformado, regenerado, nascido de novo. Transformado pelo poder do seu Espírito. E o que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. O céu, irmãos, não é apenas o nosso destino, mas também a nossa origem. Vou repetir. O céu não é apenas o nosso destino, mas também a nossa origem. Nascemos não do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A água aqui se refere ao batismo de João Batista. Quando Jesus falou sobre aquele que não nascer da água e do Espírito, Nicodemos estava bem familiarizado com isso. É verdade, irmãos, que deve haver arrependimento, confissão, perdão, purificação de pecado para alguém que quer entrar no reino de Deus. Mas, meus irmãos, deve, porém, haver mais do que isso. É preciso que o poder renovador, transformador do Espírito de Deus intervenha em nós. Transforme o nosso ser, transforme o nosso caráter, transforme de dentro para fora. Fale a verdade, você sabe que você precisa disso. É necessário que o Espírito de Deus intervenha. Por isso devemos nascer da água aqui. A água aqui representa purificação. Nascer da água, portanto, é arrepender-se do pecado, ser purificado, regenerado, transformado no poder do Espírito. É isso que significa nascer da água e do Espírito. É uma ressurreição, irmãos. Escute, nascer da água e do Espírito é uma ressurreição, é uma nova criação, é passar da morte para a vida. É uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novas ações. O velho homem morre, a velha mulher morre. Aquele homem que era um homem problemático, orgulhoso, arrogante, ignorante e carnal, o novo nascimento mata esse homem. Ele morre. É disso que Jesus está falando para Nicodemos. É disso que o Senhor está falando para você, para mim. Nascer de novo é morrer aquela velha mulher de uma vez por todas. É morrer aquele velho homem de uma vez por todas. É para desistir aquele homem problemático que não era um bom marido, orgulhoso, arrogante, ignorante, carnal. O novo nascimento chega até esse homem no poder do Espírito e mata esse homem. Esse homem morre e nasce um novo homem criado em Deus, que parece com Cristo, que fala diferente, pensa diferente, age diferente, anseia diferente, anda diferente. Amém? Assim é a mulher. O novo nascimento para a mulher é uma mulher que era problemática, má esposa, carnal, orgulhosa, arrogante e ignorante. O novo nascimento mata essa mulher, e essa mulher é formada, ela nasce em Cristo. É disso que Jesus está falando.
irmã? Você é assim, meu irmão? Eu estou preocupado sim com a sua alma, com a minha alma, com a sua alma. O novo nascimento faz isso em qualquer mulher que se diz ter Cristo. Nasce uma nova mulher piedosa, mansa, amorosa, sábia e virtuosa. Nasce. Morre a velha e nasce essa nova. Ela não é a mesma mulher. E não é o que nós estamos vendo, irmãos. Estamos vendo casamento que há anos nunca mudou. Mulheres que nunca mudou desde que veio a Cristo. Homens que nunca mudou desde a época que veio a Cristo. Estamos vendo mulheres arrogantes, carnais, orgulhosas, insubmissas. Isso é uma grande prova que essa mulher não nasceu de novo da água e do Espírito, e que hoje, se houver alguma aqui, ela precisa nascer de Deus para o bem da sua alma. Eu vejo homens, irmãos, que ainda não amam suas esposas como Cristo ama a igreja, arrogantes, orgulhosos, que em tudo não tem domínio próprio, em contendas diariamente em seu casamento, em seu lar, todos. Essa é a maior prova que eles não nasceram de novo. Quem crê que Deus está falando, diga um amém aqui. Precisamos hoje, irmãos, de uma vez por todas, ser o marido que Cristo predestinou para que nós fôssemos. Precisamos hoje, de uma vez por todas, ser as esposas que Cristo predestinou que vocês fossem. Porque esse negócio aqui não é com o pastor, não. É com Cristo mesmo. É Ele que está dizendo para você. Você nasceu de novo, minha filha. Você é uma esposa piedosa, mansa, virtuosa, sábia, submissa. Você mostra ser a igreja para seu esposo, ou você ainda é arrogante, ignorante, carnal? Se ainda é, minha filha, hoje, exatamente hoje, para você entrar no reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Assim é os homens e maridos. Precisamos, irmãos, de uma vez por todas, parar de envergonhar Cristo em nossos casamentos, com tantos problemas, tantas brigas, tantas coisas bobas, tantas besteiras. Tem casamento que se inicia brigas, irmãos, por coisas simples, mostrando que ali não há uma nova natureza. Casais que vivem brigados, dormem brigados. Está se mostrando ali. Orgulho de um lado e de outro. Orgulho faz parte de quê? Do velho homem. Porque quando um casal dorme brigado um com o outro, orgulho de um lado e do outro, soberba. Eu não vou se rebaixar, nem eu. Está lá o velho homem e a velha mulher reinando. Está lá deitados o velho homem e a velha mulher envergonhando a Deus. E o Senhor clamando, dizendo: ei, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você precisa nascer de novo. Você não entendeu ainda. Ei, Nicodemos! Ei! Vem cá! O que é que você quer ouvir? Eu sei, nós não queríamos ouvir uma mensagem como essa hoje, não é? Talvez se falasse de atributos de Deus, pastor, seria mais agradável. Mas era o que nós precisávamos mais ouvir essa noite. Porque eu quero que essa igreja suba, todos nós suba, no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Então, homem, mulher, varão, varoa, receba essa palavra. O novo nascimento é mudança de atitude. Eu era uma mulher assim, eu morro. Nasce uma nova mulher que não é mais assim.
ela nasce em Cristo, ela entende o seu papel. Ela sabe que por mais que a velha natureza peça, ela não é mais escrava do seu pecado. Ela é cativa e escrava de Cristo. Todavia, ela vive para a glória do Senhor. Essa mulher que Cristo quer. A mulher que faz bem ao seu esposo todos os dias e não mal. A mulher sábia e não a briguenta, rixosa. Que paga para entrar numa briga e paga para não sair dela. Não. Isso não é característica de alguém que nasceu de novo. Isso é característica de Nicodemos. Isso é característica de coração de Nicodemos. Coração não nascido de novo. Eu sei, você não vai sair daqui assim. Eu sei, você quer ser salvo. Você quer ser salvo. Pois é, então agradeça ao Senhor que preparou esse dia tão solene porque nos ama. Despertou a sua alma do sono que você estava vivendo, do conto de fadas, que não era o cristianismo, para que você viva Cristo lá no seu casamento, viva Cristo onde você mora, viva Cristo no seu trabalho, viva Cristo com seu esposo, com seus filhos, que a sua casa represente o casamento entre Cristo e a sua igreja. Isso é nascer da água e do Espírito. Nós não sejamos uma vergonha, não mais. Até porque, você pode ler o 3 de novo comigo? E isto respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar, não pode chegar lá, não pode ser salvo. Eu posso só com alguns versículos mostrar isso para você de alguma forma. Se você não nasceu de novo, você não vai entrar. Mas essa palavra veio, irmãos, não para nos condenar, mas para nos despertar à luz de sairmos daqui novas criaturas. Amém? Amém. Abra 2 Coríntios, capítulo de número 5 aí. Versículo 17. O que é que está escrito aí? Grave isso, por favor. Grave isso. Essa é sua vida agora. Essa é sua vida, mulher. Essa é sua vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fizeram novas. Amém? É forte, irmão, esse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Leia aí, igreja. Se alguém, aleluia. Grave isso. Irmãos, essa é a minha aplicação final e solene para essa mensagem. Vou acabar em Romanos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, que coisas antigas? A velha pessoa, os velhos hábitos, costumes, ações passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Que assim seja em nossas vidas, amém? Romanos capítulo 6 agora. Veja aí. Versículo 4. Aí como ele está ligado à mensagem lá? Se lembra que Jesus falou? Aquele que não nascer da água e do batismo. Olha se esse texto está bem ligado à minha mensagem de João. Olha que harmonia há entre esses textos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Pelo quê? Pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém, irmãos? Amém. Andemos nós em novidade de vida.
assim a sua vida hoje? Eu creio que não era, eu tenho quase certeza disso. Talvez não havia nem novidade, era tudo velho ainda. Mas hoje, o Senhor veio e desceu até nós, para que tudo se faça novo. Para que a partir de hoje, andemos nós em novidade de vida. Por isso falei até conciliar hoje, meu irmão, a mensagem de hoje será muito importante, é bom que todos estejam. Incentive uns aos outros a assistir essa mensagem, por favor, porque toda a igreja precisa ouvir. Vamos para João 3, eu acabo lá. Precisamos acabar lá. Essa mensagem tem que estar em nós. E nós vamos fazer algo que aos domingos nunca fizemos aqui. Depois de lermos, todos nós iremos ajoelhar e pedir ao Senhor que regenere, que faça tudo novo, transforme os nossos corações em novas criaturas. Amém? Isto Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém, toda igreja, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia, só lhe deu glória, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor agora, igreja. Vamos orar pedindo ao Senhor que hoje saiamos daqui como esposos e esposas novas, criados em Cristo, novas criaturas, nascidos da água e do Espírito, nascidos